barulho pode elevar o seu nível de estresse, além de prejudicar o seu tempo de descanso ou atividades diárias em apartamentos. Esse problema é ainda pior. É o vizinho do lado, de cima, de baixo, até mesmo os vizinhos da rua que estão fazendo barulhos e te atrapalhando. Ou então você pode morar em uma avenida movimentada, perto de alguma indústria, alguma empresa que faça muito barulho. Isso pode até mesmo fazer você perder o prazer de estar em casa. Então hoje eu vou te ajudar em como você pode resolver esse problema. Infelizmente, até hoje aqui no Brasil, não existe nenhuma obrigação das empresas, construtoras ou mesmo em construções particulares de prever o nível de ruído que pode ter dentro de um apartamento ou de uma casa. E por isso, nenhum material de controle sonoro é utilizado. Existem sim normas de arquitetura e construção que definem o que é aceitável em termos de ruídos e estabelecem critérios e recomendações de conforto acústico em edificações. Porém, por não ser uma obrigação, isso não é levado em consideração em praticamente todas as construções. Se você estiver construindo ou reformando, o ideal é que você mesmo inclua materiais adequados para fazer esse controle sonoro. E esse vídeo vai te ajudar nisso também. Eu vou te mostrar materiais para usar em qualquer ambiente, tanto em piso, teto, parede, e materiais que podem ser colocados tanto por dentro das paredes ou por fora. Então você não precisa fazer uma reforma para melhorar a sua acústica. Em primeiro lugar, é importante entender de onde está vindo o problema. Ele pode ser externo, como os exemplos que eu acabei de citar, ou interno, acontecendo dentro da sua própria casa. Talvez você esteja no quarto tentando dormir, mas está ouvindo tudo o que está acontecendo na sua sala. Observe de onde está vindo esse barulho. É das paredes, do teto, do piso, das esquadrias? Sabendo de onde está vindo o problema já é um bom ponto de partida para não gastar menos do que você precisa e não resolver nada, ou gastar mais do que precisa para resolver o seu problema sem necessidade. Imagina você investir um monte em um revestimento de parede e só depois descobrir que o ruído não estava entrando pelas paredes e sim pelas portas e janelas. A área que estuda e resolve esses problemas dentro da arquitetura se chama acústica, na verdade, conforto acústico. Ter uma casa com um bom conforto acústico é ter uma casa mais silenciosa, tanto na parte interna quanto externa. E ter uma casa com bom conforto acústico significa ter uma casa silenciosa, tanto de problemas que vêm da parte interna quanto externa. Existem diferentes níveis de ruídos, que são os barulhos, e diferentes soluções acústicas que atingem mais ou menos eficácia. Mesmo tendo uma boa acústica dentro do seu ambiente, isso não significa ter um ambiente totalmente isolado dos sons externos. Você pode ter algum som, mas ele não poderá ser um incômodo para você. Isso significa que você tem um desempenho acústico intermediário dentro da sua casa. Mas se os ruídos são muito altos, incômodos e atrapalham o seu dia a dia de alguma forma, isso significa que sua casa tem um desempenho baixo e não está te proporcionando um bom conforto acústico. Existem alguns materiais específicos que te ajudam a resolver o problema da sua acústica ou pelo menos diminuir a intensidade desses ruídos. Então, em vez de você ouvir cada passo do seu vizinho de cima, você vai ouvir apenas algum som que for mais alto e mesmo assim com uma intensidade muito menor. Se você tem o sonho de ter uma casa totalmente silenciosa, também é possível, porém, isso vai exigir um bom estudo do seu ambiente, de como o som está sendo captado e distribuído dentro do seu ambiente, quais são os problemas particulares da sua casa, já que cada casa será diferente e precisa de uma avaliação personalizada. Isolar completamente o ambiente envolve uma avaliação bem mais completa, bem mais focada ao seu problema. Com as dicas que eu vou te passar aqui, você vai conseguir resolver muitos dos seus problemas, principalmente para que eles não sejam mais aquele incômodo constante. E dependendo de como for o barulho, se for um barulho um pouco mais leve, você vai conseguir resolver completamente o ruído com essas dicas. O que você precisa entender sobre acústica é que para resolver o problema de sons que estão vindo de fora do seu ambiente, o que você fará é um isolamento acústico. O objetivo do isolamento acústico é reduzir a quantidade de som que entra ou sai de um espaço, impedindo que o som atravesse paredes, pisos, tetos, portas, janelas e outras superfícies. Ele é usado em residências, comércios e indústrias para garantir um melhor conforto, reduzindo ruídos externos ao ambiente.
Já para resolver um problema que está dentro do seu ambiente, por exemplo, um ambiente grande demais que causa eco, você estaria fazendo um tratamento acústico. O objetivo do tratamento acústico é controlar o som dentro de um espaço, otimizando a clareza da fala, o som e a qualidade musical. Ele é mais exigido em estúdios de gravação, salas de música, salas de TV, restaurantes, cinemas e teatros. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o isolamento acústico. Vamos focar no melhor conforto sonoro dos ambientes, impedindo que o som saia de um ambiente para o outro ou entre no seu ambiente. Em segundo lugar, vamos entender como o som se propaga. É importante vedar bem frestas, portas e janelas, pois onde o ar consegue passar, o som também consegue. Então, é uma boa alternativa fechar bem os vidros ou usar materiais específicos para vedar as frestas. Além disso, preste atenção em como são os acabamentos dos seus ambientes. Quanto mais lisa for uma superfície, mais o som vai se espalhar dentro do seu ambiente. Então, espelhos, porcelanato polido, paredes bem lisas e brilhantes conseguem propagar melhor o som, enquanto tecidos, cortinas e tapetes conseguem absorver melhor o som. E é só você pensar em um piso de porcelanato, um piso de madeira. A madeira consegue absorver muito mais do som do que o porcelanato. E é por isso que um quarto vazio tem mais eco e sons mais altos, porque não tem nada de tecido, nada que absorva o som mais facilmente. Sempre será melhor conseguir impedir que o ruído externo entre no seu ambiente, pensando em materiais densos e com um bom desempenho acústico em todas as paredes, portas, janelas, piso e teto, tudo que está fazendo uma ligação direta com o ambiente de fora da sua casa ou do seu apartamento. Dessa forma, você terá um maior conforto acústico sem depender de tantos materiais na parte interna. Porém, quando isso não for possível, você conseguirá sim reduzir bastante a intensidade do som que entrou no seu ambiente com materiais já na parte interna, não diretamente ligado com o exterior. Essa estratégia não é tão eficiente, pois o som ainda está dentro do seu ambiente, mas você vai conseguir sim diminuir o incômodo causado por ele e o quanto ele vai se espalhar dentro da sua casa. Pensando nisso, então, quais são os materiais mais simples e baratos que podem te ajudar a diminuir o problema? Tapetes e carpetes. Colocar tapetes e carpetes espessos no chão vão te ajudar a absorver o som e reduzir a transmissão de ruídos, de passos e movimentos. Opte por materiais densos e acolchoados para ter um melhor resultado. Essa dica ajuda especialmente para aqueles sons que se propagam por dentro do seu ambiente. Por exemplo, se os passos de outro morador atrapalham seu sono, ou se o seu vizinho de baixo reclama muito do barulho do seu apartamento. Assim você também terá mais paz. Além disso, o som que entra do lado externo, como o som de outros vizinhos, o som da rua, quando entrar no seu ambiente não vai se espalhar com tanta intensidade. Então, isso significa que após entrar no ambiente, o som vai se tornar mais fraco, sendo distribuído em toda a sua casa. Cortinas pesadas. Cortinas feitas de tecido densos e pesados, como veludo ou lã, podem ajudar a bloquear o som que entra pelas janelas. Certifique-se de que as cortinas sejam longas o suficiente para alcançar o chão e que cubra completamente a janela. Pegue o máximo de parede possível, sempre passando pelo menos 20 centímetros em cada lado das janelas e indo do piso até o teto. Assim você terá um melhor desempenho acústico e terá uma estética mais agradável. Também existem as cortinas com forro acústico, são forros especiais projetados para absorver melhor o som, mas essa opção pode ser ainda mais cara. Então, se o seu maior problema for nas esquadrias, porém você não tem possibilidade de fazer a troca das esquadrias, seja por ser muito caro ou porque não é permitido pelo condomínio, ou se você mora de aluguel, essa é uma excelente alternativa. Não vai resolver o problema tão bem quanto uma esquadria conseguiria, mas reduzirá muito o som externo que está conseguindo entrar no seu ambiente. Painéis acústicos. Instalar painéis acústicos nas paredes podem ajudar a absorver o som e reduzir a reverberação, que é a transmissão desse som por dentro do apartamento. Existem várias opções de painéis disponíveis no mercado, incluindo modelos decorativos que podem ser integrados à estética do seu ambiente. E existem diversos painéis acústicos que você pode escolher para colocar naquele lugar mais crítico do seu apartamento, da sua casa, por exemplo, na sala, se sua sala tem um contato direto com a parte externa e tem muito barulho nessa parede da sua casa. Existem painéis acústicos nesse estilo aqui, olha, que é como se fosse uma espuma bem grossa.
Ele pode ser aplicado assim na frente da parede. Ele já tem um acabamento bonitinho e tem também alguns outros modelos, algumas outras cores que você pode escolher. Olha, esse preto, ele também suja menos, né? Você pode escolher algum desses modelos para compor as suas decorações ali nesse lugar mais crítico. E esse já tem um acabamento bonito, então você não precisaria fazer um revestimento por cima dele. E também existem as opções em placas decorativas. Essas aqui são placas decorativas de MDF, só que não é um MDF comum, né? Ele tem exatamente a espessura necessária, a densidade necessária. Ele é feito exatamente para essa necessidade acústica. Se você ver aqui de perto, ele é todo furadinho. Você consegue ter um desempenho acústico muito bom com esse tipo de material. Ele pode ser usado em um ambiente que tem mais problemas com barulho para que esse som seja rapidamente absorvido, ou se você gosta de tocar algum instrumento musical em casa. Assim você evita de ter problema com seus vizinhos. Móveis acolchoados, móveis estofados com tecidos densos e acolchoados também podem ajudar a absorver o som. Sofás, poltronas e camas com estofamento espesso podem ajudar a reduzir a transmissão de ruídos entre um ambiente e o outro. Deixar mantas e cobertas grossas expostas em camas ou sofás também podem ajudar a controlar esse som. Estofamento de parede. Instalar estofamento nas paredes, especialmente nas áreas onde o ruído é mais problemático, pode ajudar a absorver o som e reduzir a transmissão de ruídos. Painéis de tecido, painéis de madeira acolchoados ou até mesmo quadros com tecido podem ser utilizados para essa finalidade. Essa dica funciona muito bem nas situações onde o barulho está atravessando uma parede, ou se na parede do seu quarto ou da sua sala você tem um vizinho lateral que faz muito barulho. Essa é uma excelente alternativa, porque esse material estofado vai conseguir absorver esse som antes de entrar e se espalhar no seu ambiente. A selagem de portas e janelas. Verifique se portas e janelas do seu apartamento ou da sua casa estão bem seladas para evitar a entrada do som externo. Você pode instalar tiras de vedação de borracha ao redor das portas e janelas para ajudar a bloquear o som. Também existem tiras adesivas anti-ruídos, que são alternativas mais baratas e fáceis de instalar. Posicionamento inteligente de móveis. Posicione móveis de forma estratégica para ajudar a bloquear o som que entra do apartamento do vizinho. Por exemplo, você pode colocar estantes ou armários com materiais mais densos e com feltros acústicos. Na parte de trás, contra paredes compartilhadas para ajudar a reduzir a transmissão de ruídos para dentro do seu ambiente. Agora vamos falar sobre problemas mais específicos. Como já falamos, o som pode vir de diferentes fontes. Vamos entrar nessa questão para você saber como resolver o problema completamente. Em pisos, use tapetes grossos e densos, de preferência aqueles mais acolchoados, que ajudam a absorver o som de passos e movimentos. Existem pisos flutuantes especialmente projetados com camadas de isolamento acústico interno. Eles podem reduzir a transmissão de ruídos entre apartamentos de uma forma muito eficiente. Além disso, existem também as mantas acústicas que podem ser instaladas antes do revestimento do piso, caso você esteja construindo ou reformando as paredes. Então existem os carpetes, que são ótimos no isolamento acústico, como esses daqui. Eles têm uma boa espessura e eles também conseguem absorver bem o som e não deixam esse som se espalhar pelo ambiente. Nas paredes, use painéis acústicos de lã de rocha ou fibra de vidro. Esses painéis são eficazes na absorção de ruídos e podem ser instalados em paredes para reduzir a reverberação do som, que é a transmissão do som. Alguns painéis já contam com acabamento estético, dessa forma você poderá instalar em qualquer momento, sem precisar de uma reforma ou de mão de obra especializada. Além disso, servem como uma decoração para a parede em formas de painéis. Alguns até possuem acabamento amadeirado, o que também torna esse espaço mais aconchegante, mais ou menos como esse daqui. Esse daqui é um outro material, mas serve dessa mesma forma. Para paredes internas, você pode usar o drywall acústico. Você pode usar um drywall comum, com camadas adicionais de material acústico na parte interna, aquele espaço que fica entre os montantes, como gesso especial ou lã mineral. Eles ajudam a bloquear o som entre os ambientes.
Se o seu problema é na parede que faz ligação com a parte externa da sua casa ou apartamento, você pode fazer um complemento da parede, colocando ali uma parede adicional de drywall, aquela meia parede, com esse mesmo material acústico. A única coisa é que você terá essa espessura adicional de uns 7 a 10 centímetros. Então veja se é possível perder esse espaço dentro do seu ambiente. Também existem espumas em spray que também conseguem fazer isolamento acústico. Esse material também pode ser aplicado na parte interna das paredes de drywall, mas veja o vídeo sobre os materiais de isolamento acústico que vai estar no final desse vídeo para você compreender como usar eles corretamente. Nas paredes que fazem uma ligação com a área externa, tecidos acolchoados ou materiais específicos para isolamento acústico podem ser aplicados nas paredes para ajudar na absorção do som, como eu expliquei nas dicas anteriores. A marcenaria, painéis de MDF, painéis de madeira ou painéis de cortiça, principalmente se eles não forem lisos, então aquele ripado ou com detalhes texturizados, também podem ajudar a diminuir o som absorvido no seu ambiente. Eles ajudam tanto na absorção do som quanto na reverberação. A reverberação acontece quando o som é refletido várias vezes entre a superfície de um ambiente. Ele vai ser percebido por mais tempo, como se ele ficasse mais longo. Porém, veja o vídeo de materiais acústicos antes de escolher esses materiais. Tem alguns detalhes importantes. No teto, você pode usar painéis acústicos suspensos feitos com materiais absorventes, como lã de rocha ou fibra de vidro, e podem ser instalados no teto para reduzir a reverberação do som. Essa é uma alternativa muito usada em restaurantes, lojas, comércios e escritórios, mas também pode ser usada em residências com o pé direito mais amplo. Lembre de sempre pensar na estética desse material também. Você pode colocar um forro acústico. Existem forros de teto especialmente projetados com materiais de isolamento acústico e podem ajudar a bloquear o som que se propaga de um andar para o outro. Em forro de drywall, você também pode adicionar uma camada de lã mineral para conseguir esse isolamento com menos investimento. Esquadrias, as portas. Sempre prefira portas maciças. Portas sólidas são mais eficazes no bloqueio do som do que as portas ocas. Portas de madeira maciça com vedação de borracha ao redor da moldura também podem ajudar a reduzir a transmissão de ruídos com mais eficácia. Janelas. O vidro tem um grande impacto na quantidade de som que é absorvido no seu ambiente. Dê preferência a vidros mais grossos para fazer divisórias de ambientes que precisam ter um maior isolamento acústico ou em vidros que estão fazendo a ligação da parte interna com a parte externa da sua casa ou apartamento. Janelas com vidro laminado possuem uma camada intermediária de material que ajuda a reduzir a transmissão de som. As janelas duplas ou triplas, as janelas com múltiplas camadas de vidro separadas por espaços de ar, também podem proporcionar um melhor isolamento acústico. Além disso, existem janelas especialmente fabricadas para servir como isolante acústico. Elas fazem um bloqueio total do som ou praticamente total, mas é uma alternativa mais cara. Lembrando da importância de vedar bem portas e janelas, retirando qualquer fresta que o som possa entrar. Existem também espumas expansivas que, se incluídas corretamente durante a instalação da esquadria, vai ajudar a esquadria a reduzir os ruídos de uma forma também mais eficiente. Em telhados, escolha materiais de cobertura que ofereçam boas propriedades de isolamento acústico. Algumas opções incluem telhas cerâmicas, telhas de concreto ou telhas de madeira. Esses materiais tendem a ser mais densos e menos propensos a transmitir sons externos para o interior da casa. Adicione camadas de isolamento acústico sobre o telhado. Isolantes de fibra de vidro, lã mineral, lã de rocha podem ser instalados entre as vigas do telhado para absorver o som e reduzir a transmissão de ruídos externos. Em algumas situações, telhados verdes podem oferecer benefícios adicionais de isolamento acústico, absorvendo sons externos e reduzindo a transmissão de ruídos para o interior da casa. Mas ele precisa ser muito bem executado para você não ter problemas de infiltração. Ao selecionar materiais acústicos para o seu apartamento ou a sua casa, é importante que você considere não apenas o desempenho acústico, mas também a estética e o custo. Uma combinação inteligente desses materiais em diferentes partes do apartamento podem ajudar a criar um ambiente mais tranquilo e confortável. Alguns materiais podem ter um custo mais elevado, mas eu tentei deixar aqui bem explicado qual material é mais caro e quais deles são mais acessíveis. E claro que esses materiais propriamente para a área acústica, eles são mais caros sim.
os outros materiais tendem a ter um preço mais acessível. Se você tem alguma dúvida sobre acústica, comente aqui para que eu possa te ajudar em um próximo vídeo. E nesse vídeo que eu vou deixar aqui na tela, eu te explico quais são os melhores e os piores materiais de isolamento acústico. Então já corre lá para entender qual será a melhor opção para sua casa ou apartamento. Inscreva-se no canal, deixe seu like aqui para saber que eu te ajudei e compartilhe esse vídeo com quem também está sofrendo com o barulho dos vizinhos. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui para eu te ajudar. Muito obrigada por estar aqui comigo, beijos e até o próximo vídeo.